essa altura do campeonato, depois de 30 e poucos vídeos de Excel, né, você já é capaz de realizar algumas análises bem tranquilas, né, breves. A gente já falou sobre funções de pesquisa, né? Utilizamos funções de agregação também, que é o que nós vamos focar hoje. Mas também já utilizamos criação de dashboards, tabelas dinâmicas, já fizemos muitos exercícios, né? Inclusive, vamos fazer um hoje de resumindo vendas, né? Então, a gente tem a nossa base de dados, que é o Adventure Works, né? Esse conjunto de dados ele é livre aí, né, pela internet, né? A própria Microsoft fornece ele. Então, nesse exercício a gente vai trabalhar com função de agregação e resumiremos as principais métricas dos nossos dados, incluindo preço mínimo, máximo e médio, né? Então, aqui no S2, isso é muito comum, tá, no início, né? A gente fazer algumas análises prévias para a gente saber, por exemplo, algumas informações dos nossos dados, né? Então, eu vou colocar aqui preço mais baixo do item, né? Preço mais alto do item, preço médio do item, total de vendas, lucro total, índice de margem de lucro, tá? Bom, primeiro passo feito, né? Então, na fórmula, na célula T12, T2 aqui no caso, vamos calcular o preço mais baixo, né, do item em todas as vendas. Então, eu posso ver com o mínimo, né, na minha coluna E, que é o preço do item, o item price. Se eu fechar e der um enter, eu sei que o meu item mais baixo que seria $699, né? Em contrapartida, né, o preço mais alto, eu teria aqui o máximo porque aí eu vou agregar todos os dados como um todo, os que já estão e os que entrarão na minha planilha. Bom, e na T4 a gente pode calcular o preço médio do item em todas as vendas. E para isso, né, a gente vai utilizar sinal de igual, média, né, item price. Vou dar um enter e aí a gente tem aqui que o preço médio é de 3.217, tá? Bom, vamos formatar então essas três, né, como dólar com duas casas decimais, tá? Então a gente já tem duas casas decimais aqui, né? Aí, tá vendo que veio para cifrão, né? Agora, para a moeda, vou mudar para os Estados Unidos, né? Que é o dólar. Então aqui você vê que é os principais, né? Euro, português, Brasil e inglês, Estados Unidos, né? O cifrãozinho aqui do dólar. Pronto. E aí, por exemplo, se eu te perguntar, sabe, qual foi o preço médio de todos os itens vendidos na Adventure Works, né? Provavelmente você vai falar, olha, o preço médio do item, dos itens, né, mais vendidos ali, o preço médio dos itens foram 3.216,59. É o que você faria, o que você falaria para mim. Bom, agora a gente quer resumir nossas vendas, né, e custos totais para calcular o nosso lucro geral e o índice de margem de lucro, tá? Então a gente vai usar uma combinação de função agregada, né, e aritmética para alcançar o resultado desejado. Então, o resultado permitirá que a Adventure Works, né, ela compreenda melhor o lucro total e a margem, né? Então, na célula T5, o nosso gestor fala, olha, calcule o total de vendas, né, e formate como um símbolo de dólar com 0 casas decimais. E aí, para calcular o total de vendas, né, a gente utiliza sum ou soma, tá? Depende da linguagem do seu Excel. E aí eu tenho aqui que o meu total de vendas foi de 3.863.120, né? E ele deixa aqui, claro, não traga nenhuma casa decimal. Então a gente utilizaria dessa forma, né? O que eu formataria aqui, tiraria aqui, realmente eu deixaria aqui também em dólar. Bom, e aí, né?
posteriormente, ele fala, olha, calcula também para mim o lucro total, subtraindo a soma dos custos totais pela soma das vendas totais, né? Como é que eu faria isso? Eu faria o seguinte, eu poderia pegar aqui o sum, né, já em cima, mas eu vou fazer aqui a fórmula completa como ficaria. Por exemplo, eu pegaria aqui soma, no caso, o item cost. Primeiro, a soma do item price, né, que a gente tem, menos a soma, né, do item cost. Você está somando, então, o meio que lucro, né, menos realmente a despesa. Então, você vê que o lucro total aqui foi realmente, né, de 1.551.931. Então, quase, praticamente metade, né? Então, realmente foi o nosso lucro. E aí, por fim, né, ele fala, olha, calcula o índice de margem de lucro, né, que divide o lucro total pelo total de vendas, né? Então, para a gente chegar nesse valor, né, a gente teria que dividir T6 por T5, né, porque a gente pega o lucro total e divide pelo total de vendas. E aí a gente tem realmente uma margem, né? A gente vê que a nossa empresa está com uma margem de 40% de lucro, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter um parâmetro rápido, né, do nosso conjunto de dados, tá? E você vê que você consegue responder já várias perguntas, né? A gente consegue se questionar sobre várias coisas, né, de performance mesmo. Então, fica essa dica aí, toda vez que você pegar um dataset novo, né, você consegue aplicar funções de agregação, como soma, mínimo, máximo, média, soma. Enfim, tem outras também, né, contagem. Você consegue ver mais, né, sobre indo em fórmula, tá? Então, você vê em fórmula, mais funções de estatística, e você tem aqui realmente uma gama de agregações que você pode utilizar, tá bom? Também na parte de matemática, você também tem várias, né? Como eu utilizei aqui. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e até o próximo.